rejeição é uma coisa que todo candidato tem. O Lula ganhou a eleição presidencial há 2 anos com 45% de rejeição. Uma rejeição maior que a minha. E ganhou. Porque uma eleição polarizada envolve rejeições. Campanha que já no início, alguns candidatos mostraram a que vieram para tumultuar, para atacar, para inventar mentiras. E isso, lógico, acaba, as pessoas às vezes não sabem, né? O que é a verdade, o que é a mentira, isso acaba influenciando na rejeição. Mas nós vamos fazer ao longo de toda a campanha uma campanha propositiva, apresentando ideias para São Paulo, apresentando um projeto de cidade com planejamento, com começo, meio e fim, e ao mesmo tempo desfazendo mentiras. Esse vai ser o trabalho. Muito bem-vindo, candidato. Obrigada pela presença aqui na CNN. Candidato, eu queria já trazer para cá um assunto que pautou os últimos dias. O Ministério Público Eleitoral pediu ali a cassação do seu registro por conta daquele episódio em que o presidente Lula pediu votos antecipadamente em favor do senhor. Esse pedido de liminar foi indeferido, mas o caso existe e vem aí com um recado forte. Numa conversa ali em off, né, como a gente diz no nosso jargão, disseram, olha, isso foi um risco calculado, porque o presidente Lula sabe muito bem o que ele está fazendo, está longe de ser a primeira eleição dele. Foi um risco calculado? Clarissa, olha, em primeiro lugar, é absolutamente desproporcional, porque o presidente Lula pediu voto para mim antes de iniciar a campanha, se falar em cassação de registro. Tanto é que o juiz indeferiu a liminar de pronto. É importante a gente deixar isso bem estabelecido e bem claro aqui. Agora, olha, vocês estão acompanhando. Eu encontro sempre com um repórter da CNN e assisto as análises que vocês fazem aqui. Vocês sabem quem é que usou máquina pública nos últimos 6 meses de maneira descriteriosa para influenciar no processo eleitoral. O atual prefeito, o Ricardo Nunes, ele fazia inauguração de placa, fazia meio metro de asfalto e ia lá inaugurar. E nesses eventos não eram só de inauguração, promovia a candidatura dele e me atacava. Em todos eles, em eventos públicos, pagos com dinheiro público. Então, se é alguém que está usando a máquina aqui em São Paulo, se há algum abuso de poder político e econômico em São Paulo, é o do atual prefeito, não é da nossa candidatura. Deputado, o tema da rachadinha sempre foi muito caro ao PSOL, porque foi o primeiro a denunciar os esquemas de rachadinha do Flávio Bolsonaro, investigados pela polícia no Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Sem querer entrar aqui nas questões técnicas do que aconteceu com o Janones, uma pergunta do ponto de vista político. Por que contratar esse desgaste de ser o relator do caso? Foi por sorteio, você podia não ter aceitado. Num processo eleitoral difícil como esse, uma situação que está sendo usada pelos seus adversários o tempo todo e certamente vai estar no horário eleitoral gratuito. Pedro, vamos passar limpo essa história. Eu acho que é importante. Primeiro, eu não escolhi ser relator de nada. Eu fui sorteado no Conselho de Ética, do qual eu sou membro representando o meu partido. Segundo, para mim, rachadinha é crime. Independente se for cometida pela família Bolsonaro, que comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, ou pelo Janones. E tem que ser julgada pela justiça e punida exemplarmente. O que estava em jogo no Conselho de Ética era uma outra coisa. Era uma tentativa do PL, do partido do Bolsonaro, de promover um linchamento usando 2 pesos, 2 medidas. Era isso. Um critério que foi utilizado, para um tem que ser utilizado para outro. Os deputados que quebraram tudo no 8 de janeiro, que estimularam, que gravaram vídeo na rede social apoiando o ato golpista, não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética sob o argumento de que isso aconteceu antes da atual legislatura, foi 15 dias antes. O fato do qual o Janones é acusado aconteceu no mínimo 3 anos antes da atual legislatura. Então você não pode ter um critério para um e outro para outro caso porque é de um campo político diferente. Aí você esculhamba. A minha decisão foi baseada nisso. Se o Janones cometeu rachadinha, a justiça vai mostrar e se cometeu e for comprovado, que pague. Ponto. Aliás, é importante dizer uma coisa, Pedro. Você sabe, quem o partido do Janones, o Avante, apoia aqui em São Paulo? O Ricardo Nunes, meu adversário. Ou seja, não tem pé nem cabeça querer colocar intenções ocultas ou alguma outra coisa. Eu cumpri o meu papel como deputado federal com coerência. Mas, deputado, o senhor como parlamentar
e membro do Conselho de Ética, não tem que apresentar numa relatoria a sua posição e não só seguir o que outros parlamentares em outras ocasiões decidiram? Porque se fosse assim, a gente não mudava jurisprudência nenhuma nesse país. Teria ainda no Supremo Tribunal Federal, não haveria uma decisão em favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, não haveria, ainda existiria a legítima defesa da honra. Então, o senhor como parlamentar não tinha o poder de mudar esse entendimento porque entende que a rachadinha tinha que ser punida com mais veemência? Aí a gente cometeria uma injustiça no critério do próprio Conselho de Ética, Clarissa. Por quê? Porque os deputados de um partido não são julgados baseados numa jurisprudência do partido do Bolsonaro. E um deputado de um outro partido que é oposto a esse campo é julgado baseado na mesma jurisprudência. Mas aí o Conselho de Ética não vai para sempre proteger os seus? Não, eu acho que não pode. Tanto é que a ação para punir os do 8 de janeiro foi do meu partido. Né? Eu defendo isso. Aliás, a ação, pouca gente tem falado isso, que é um tema nacional hoje, para acabar com o orçamento secreto de vez e com as emendas impositivas que destruíram a governabilidade no Brasil, a ADPF foi do PSOL. A ADI, desculpe, foi do PSOL. Assim... o que a gente não pode é permitir linchamento. E tem outra. Eu quero ver meus adversários utilizarem isso, Pedro. Sabe por quê? O deputado do partido do Ricardo Nunes, do MDB, do Conselho de Ética, votou pelo meu relatório. E o peso do voto dele teve o mesmo que o meu. Então, a gente não pode ser incoerente. Não pode ser vale tudo. Né, e querer enganar as pessoas em véspera de eleição, como estão tentando fazer. Portanto, o senhor não se arrepende desse voto, apesar dessa munição que o senhor acaba dando para os seus adversários? Não se trata disso. Se trata de ter coerência. Coerência com a trajetória. Eu tenho coerência com a minha. Deputado, eu queria aproveitar esse gancho da coerência, então, para trazer um outro assunto polêmico que, embora esteja acontecendo muito longe daqui do Brasil, tem sido trazido para a campanha pelos seus adversários, que é a questão da Venezuela. A gente viu muitos dos seus rivais usarem essa situação lá, essa eleição extremamente complexa e com muitos problemas e com questões de legitimidade que garantiu aí essa recondução de Nicolás Maduro. E o senhor tem posicionamentos antigos a respeito desse tema, validando a eleição de Nicolás Maduro, dizendo que ele foi legitimamente eleito e até mesmo comparando com Michel Temer para defendê-lo, dizendo que Temer não foi eleito pelo voto e Nicolás Maduro sim. O senhor mudou de opinião a respeito de Nicolás Maduro e do regime atualmente em vigor na Venezuela? Larissa, não vamos misturar alhos com bugalhos, senão a gente confunde quem está assistindo a gente. A opinião que eu tive foi de uma eleição anterior, tanto é que o Temer era presidente do Brasil faz muitos anos. E o Maduro, naquela eleição, foi reconhecido como presidente eleito, inclusive pelo governo dos Estados Unidos. E pelo do Brasil, que era do Temer. Então, é disso que se trata, certo? Essa eleição, que está sendo questionada por quase todos os governos do mundo, inclusive o brasileiro, né, é uma outra história. Há indícios fortes de fraude na eleição da Venezuela. E se permanecer um presidente que foi eleito numa eleição sem transparência, ele não é legítimo. Como não seria legítimo aqui no Brasil, não é, o Bolsonaro tentar dar um golpe e virar a mesa da eleição como tentou. Eu defendo democracia onde quer que seja, no Brasil, na Venezuela, em qualquer canto que seja. Como é que o senhor avaliou a nota do PT, que repercutiu muito, saindo em defesa da eleição de Nicolás Maduro? Não seria razoável da minha parte, Pedro, ser comentarista de uma nota de um partido que não é o meu. Eu posso comentar a nota do PSOL, que foi em sintonia com a diplomacia brasileira, deixando claro a exigência de transparência, de apresentação das atas. Essa é a minha posição, é isso que eu defendo. Agora, eu acho que é importante também a gente botar a bola no chão. Nós estamos numa eleição municipal. Nós estamos aqui numa sabatina, não como deputado federal, como candidato a prefeito de São Paulo. A Venezuela está a 4.000 quilômetros de São Paulo. O Paraisópolis está aqui perto. Lá tem uma demanda por AMA, tem um AMA, na verdade, que a comunidade demanda há muito tempo que vire UPA, porque tem um problema em atendimento de urgência e emergência. Quando o atual prefeito e outros adversários não têm o que dizer sobre os problemas da cidade, aí vão ficar falando de Venezuela, de Hamas, do que for. Eu quero falar, e eu sou candidato a prefeito de São Paulo, para tratar dos grandes temas de São Paulo, de como fazer a nossa cidade voltar a ser
uma cidade inovadora. E para isso fui visitar outras cidades do mundo. Tive com esse prefeito de Nova York, tive com a prefeita de Paris, tive em Xangai, tive com a prefeita de Santiago, tive em Bogotá, conhecendo experiências de combate às mudanças climáticas, de fazer da nossa cidade uma cidade inovadora do ponto de vista de redução das emissões de carbono, de conhecer experiências de redução de distâncias, que é um grande tema urbano em São Paulo, que eu acho importante a gente tratar, e esse é um dos eixos do meu programa de governo. Eu não sei se vocês estão acompanhando, ou quem está nos assistindo tem acompanhado, o que tem acontecido em Paris, em Melbourne, em Xangai, que é o modelo de cidades 15 minutos, que é um projeto urbano de reduzir as distâncias entre o local de moradia das pessoas e o local de trabalho, entre o local de moradia e os serviços públicos e privados, levando oportunidade onde não tem. Em São Paulo hoje a gente tem uma loucura. A gente tem aqui, por exemplo, na Barra Funda, que é o distrito com maior concentração de emprego, 700 empregos para cada 100 moradores. Aí você vai para o extremo leste, na cidade de Tiradentes, são 3 empregos para cada 100 moradores, de 700 para 3. Isso gera uma cidade pendular em que as pessoas saem dos extremos todos os dias. 2,5 milhões de pessoas saem da Zona Leste todo dia para ir trabalhar no centro expandido. E isso gera ônibus lotado, mais carro na rua, congestionamento, mais poluição, gera uma cidade insustentável. Qual é o nosso projeto? E eu acho que é aí que a gente tem que olhar. É fazer o que as cidades mais inovadoras do mundo estão fazendo, que é levar oportunidades de emprego para essas regiões periféricas e levar serviços públicos para essas regiões, para que os deslocamentos diminuam na cidade. Eu acho que é esse debate e outros tantos, saúde, educação, cultura, mobilidade, que a gente deveria estar fazendo aqui e ao longo dos debates da campanha eleitoral. Falando justamente em debates, a gente sabe que nesse último debate que aconteceu na Veja, o senhor foi um dos candidatos que escolheu não comparecer. Eu queria entender o motivo e se existe alguma relação com Pablo Marçal, com a participação dele nos últimos debates, inclusive com aquela cena que acabou viralizando, dele levantando a carteira de trabalho no seu rosto. Deixa eu lhe dizer, Muriel, nós temos uma campanha eleitoral que é curta, foi mudada na mini-reforma eleitoral. Nós temos que dialogar com 12 milhões de pessoas. Aí você faz uma escolha. Ou você vai conversar com o povo de São Paulo, que é o que eu quero, ou você vai bater palma para maluco dançar, coisa que eu não vou fazer. Quem quer baixaria nessa eleição, não conte comigo. Quem quer mudança, propostas sérias, trabalho sério, eu vou estar lá. E quantos debates o senhor pretende ir nesse primeiro turno? Eu pretendo ir a muitos debates, é importantíssimo para a democracia. Sempre defendi que tenha todos os debates televisivos e todos aqueles que tenham regras firmes para que se discuta proposta e não deixe de escambar para baixaria e guerra de internet. Eu quero ser prefeito de São Paulo. Nós estamos falando da maior metrópole do Hemisfério Sul. Você reduzir uma discussão da eleição, dos desafios que São Paulo tem, uma cidade tão rica e ao mesmo tempo tão desigual, cheia de problemas, você querer transformar essa discussão em meme, em baixaria, em corte de rede social? Acabou dando o corte a Pablo Marçal que ele queria na hora em que o senhor se irritou ali. Claro, a gente sabe que ele estava fazendo uma provocação para tirar o senhor do sério. O senhor não contribuiu ali de alguma forma para entregar esse corte? Se coloca no meu lugar. Eu sou pai de 2 filhas. Vem um cidadão e inventa uma história sobre uso de droga. Minha filha chega da escola chorando, porque provocaram ela na escola com isso. Eu dou aula há mais de 20 anos. Chega um cidadão que ninguém sabe exatamente como vive, de onde vem seu dinheiro e seu sustento, e fica esfregando uma carteira de trabalho na sua cara. O que você faria no meu lugar? Não é fácil. Ninguém tem sangue de barata. Sabe? Agora, independentemente do que acontece numa situação como essa, eu quero discutir a cidade de São Paulo. E é isso que eu vou fazer e vou continuar fazendo. Ninguém vai me tirar esse foco de apresentar soluções para a cidade. Eu me preparei para isso. Eu juntei um time para isso. Juntei um time de especialistas
de pessoas que passaram pela gestão pública. Trouxe a Marta Suplicy, que tem a experiência de gestão em São Paulo, bem sucedida, para ser minha vice. Fui conhecer outras cidades do mundo e ver soluções inovadoras. Eu não vou deixar de tratar esse acúmulo e esses temas, que é o que eu acho que interessa para a população de São Paulo. Agora, tudo tem limite na vida. Candidato, em 2020, eu cobri a campanha do senhor, era uma campanha muito mais modesta, Luiz Erundina candidata a vice, contra uma campanha com muito mais recursos, que era de Bruno Covas. Em 2018 também, uma campanha modesta à presidência da República. Mas me parecia também que era uma campanha onde você estava mais confortável dentro do seu campo ideológico, mais à vontade. O que mudou do Boulos, dos movimentos sociais, da campanha de 2018 para a campanha de 2024? Está mais pragmático? Olha, Pedro, tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Todos nós. Eu tenho um orgulho de ter passado 20 anos da minha vida atuando no movimento social. Tive aprendizados incríveis, cara, que nenhum banco de escola dá. E eu estudei em boas escolas, me formei em filosofia na USP, fiz especialização em psicanálise na PUC, fiz meu mestrado em psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP, eu tive excelentes professores. Mas tive a oportunidade também de aprender coisa com gente que nunca tinha sentado num banco de escola, que às vezes mal sabia escrever o nome. Pessoas que me deram lições de humanidade, pessoas que me deram lições de solidariedade. E o movimento social, ao contrário de todo o preconceito, de mentira que se forma, o movimento social, cara, deu casa para muita gente, deu oportunidade para muita gente. Só o movimento que eu atuo garantiu casa para mais de 15 mil famílias, com dignidade para as pessoas. Agora, quando eu decidi entrar na luta política, o que me move é o mesmo sentimento que me levou para o movimento social. Eu não estou na política para ganhar dinheiro, como outros estão. Não estou na política para ter privilégio, como outros estão. Estou na política porque eu acho que é um instrumento para ter uma sociedade mais justa, é o que a gente tem. Tem um monte de problema, mas é o instrumento que a gente tem para ter uma sociedade mais justa. Isso continua me movendo. O que mudou, para responder a tua pergunta, é que antes eu tinha uma coisa, você vê uma situação e às vezes você reagia com raiva. Uma raiva que eu te digo que é legítima, porque você vê alguém sofrendo injustiça, alguém sendo humilhado, alguém sofrendo violência. E eu fui, ao longo dos anos, percebendo que essa não é a melhor forma de reação. Que às vezes a gente respirar e olhar para diante é mais eficiente para você conseguir mudar aquela realidade que você quer mudar. Você se arrepende, por exemplo, do movimento Não Vai Ter Copa, que o pessoal participou, era gestão de Dilma Rousseff? Esse é outro ponto, Pedro, que é importante a gente esclarecer, para não deixar que prospere coisas que não são verdadeiras. Eu não participei em nenhum momento do movimento Não Vai Ter Copa. O movimento que eu e o Movimento Sem Teto participamos, aliás, chamava Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo, era um movimento contra as reintegrações de posse e despejos resultantes de obras da Copa do Mundo e que exigia moradia, não era contra a Copa do Mundo. Em tempo de fake news, os nossos adversários misturam as coisas, é importante a gente colocar os pingos nos is aqui. Agora, o que eu te digo, isso para mim é um mantra, tem coisa que a gente vai mudando de posição e tal, mas tem coisa que para mim é princípio, sabe? Você amadurecer, você mudar a sua maneira de lidar com as coisas, nunca pode ser você amolecer nos seus princípios. Porque senão você vira um politiqueiro que só pensa em poder e reeleição, igual outros tantos que estão aí, né? Para virar isso, eu prefiro sair da política. Candidato, desculpa, pode falar. Vamos falar sobre esse cenário, então, já que a gente está falando de mudanças de posição, sobre o ataque à Fiesp, porque eu tenho aqui uma aspa do senhor, que o senhor falou sobre esse ataque, e ele falava o seguinte: não estava programado, mas foi um gesto de indignação das pessoas. Certamente o senhor lembra dessa sua fala em que você disse: claro, lembro sim. Fiesp representa o que não presta no Brasil, o dano da fachada da Fiesp é muito pouco perto do dano que a Fiesp está causando há muito tempo ao povo do Brasil. Existiu uma mudança de postura depois dessa fala, nos últimos anos principalmente, agora que o senhor mesmo frequenta a Fiesp também? Muriel, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você está no movimento social, você está ali junto com pessoas que muitas vezes nunca foram vistas,
nunca foram escutadas, invisibilizadas. E o seu dever como liderança é defender essas pessoas e tentar dar voz para essas pessoas com unhas e dentes. Foi assim que eu fiz quando eu estava no movimento social. Hoje eu não estou mais. Hoje eu sou deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo. Eu não defendo violência, não legitimo violência. Agora é muito importante porque às vezes não se separa o joio do trigo. Eu vejo, por exemplo, adversários meus falando: o Boulos foi preso. É uma fake news que prospera. Às vezes que eu fui detido foi por estar lutando ao lado das pessoas contra despejos. Pessoas que iam perder suas casas. Iam ficar ao léu, com criança, com idoso, com gente com deficiência. Diferente de adversários meus, né, que jogam isso. Eu acho que o Ricardo Nunes precisa explicar a situação que ele foi preso, parar na delegacia, porque deu tiro na porta de uma boate. Isso é público, tem matéria do Metrópolis, não sei se a CNN também reproduziu, tratando disso. Ele precisa explicar. O outro, o Marçal, precisa explicar, né, por que foi, como é que foi preso, foi condenado a mais de 4 anos de prisão por ter participado de um esquema de fraude, de assalto a banco de 20 milhões de reais. Às vezes, quando você coloca tudo na mesma mesa, a gente perde a capacidade de diferenciar as coisas. Uma coisa é você estar lutando ao lado das pessoas que precisam e eventualmente ter um excesso, como ocorreu. Outra coisa é gente que dá tiro em porta de boate ou gente que rouba banco. Nós temos que separar essas coisas.